Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live da Cell Psicologia, mais uma live relâmpago, a gente vai direto ao ponto. Hoje vamos falar sobre mitos sobre o transtorno do espectro autista. Na verdade, eu até abri nos stories, né, para vocês me mandarem também coisas que vocês têm dúvida. Então, coisas que a gente vai saber hoje, vou dizer hoje, se são mito ou se são verdade sobre o transtorno do espectro autista. Seja bem-vinda, Angelina, Poliana. Quem for chegando, vocês vão fazer o seguinte: aqui no cantinho tem um símbolo do coraçãozinho, vocês vão subir esse coraçãozinho, porque quando vocês fazem isso, o Instagram entende que esse conteúdo é bacana e leva para mais pessoas. Assim a gente consegue desmistificar o que é o transtorno do espectro autista. Então a gente vai conseguir mostrar para mais pessoas o que é mito e o que a gente não pode sair repetindo por aí, tá bom? E também saber o que é verdade, claro, né? Que é o nosso ponto importante aqui também. Vocês podem mandar perguntas enquanto eu estiver falando, ou aqui mesmo nos comentários, ou então aqui no cantinho onde tem esse balãozinho aí de pergunta, tá certo? Então vocês podem mandar das duas formas, que à medida que eu for falando, eu vou interrompendo aqui a minha fala, eu vou parando nos pontos estratégicos para poder deixar vocês enviarem, tá bom? E aí, o que eu quero que vocês enviem nessa live de hoje? Eu quero que vocês enviem perguntas, né, coisas que vocês sempre veem falar sobre o autismo, mas vocês ficam em dúvida, será que tá certo ou será que não tá certo? Então vocês vão enviar essas perguntas porque eu vou responder, tá? Durante o tempo que eu estiver aqui falando nessa live. Ou então vocês podem também falar os mitos e as verdades que vocês já conhecem. Então não necessariamente tem que ser uma dúvida, tá? Às vezes vocês podem trazer um mito, como tem pessoas que já mandaram mitos aqui pra gente também, tá bom? Então sejam bem-vindos, quem tá chegando, a Aline, Carla, essa outra pessoa que eu não consegui pronunciar o nome. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Vamos lá. Essa live é uma live relâmpago, vocês sabem, né? Eu não fico aqui enrolando, não, eu solto conteúdo. Vou partir, gente, das coisas que chegaram pra mim pelo Stories, tá? Porque muita gente mandou pelo Stories, então eu vou partir daqui, tá bom? Já vou começar com essa que é super polêmica. Ai, será que não vai aparecer? Deixa eu ver. Isso, me mandaram essa daqui, ó. Todo mundo acha que todo autista é super inteligente. Isso é um mito, tá? Vou aproveitar e emendar num outro fato que eu já queria trazer também pra vocês. O autismo, também tem gente que acha que autismo é deficiência intelectual, que todo autista tem deficiência intelectual. Essas duas coisas são mitos, tá? Então, nem todo autista tem deficiência intelectual, assim como nem todo autista é super inteligente, que é o que a gente chama de superdotado, né? A gente chamava isso de superdotação. Hoje a gente chama de altas habilidades, mudou o nome, tá? Mas é a mesma coisa. Então não, tá? Isso são mitos, as duas coisas são mitos. Nem todo autista tem deficiência intelectual, assim como nem todo autista vai ter a superdotação ou as altas habilidades. Isso varia de pessoa para pessoa. Então sim, a gente tem autistas que têm deficiência intelectual, a gente tem autistas que têm alguma habilidade especial, altas habilidades, superdotação, e a gente tem os autistas que não têm nenhum nem outro, que tem a inteligência no nível normal, no nível de QI do restante da população, tá? Então isso é um mito, essas duas coisas são dois mitos, tá bom? Nem todo autista é super inteligente, nem todo autista tem deficiência intelectual, tá bom? Essa foi a primeira, ó, aqui passando rápido, tá, gente? Se vocês quiserem parar ou pedir pra repetir alguma coisa, vocês podem falar, tá? Outro mito, tá travando um pouquinho aqui, mas vamos lá, deu certo. Outro mito aqui, tá? Que autistas não olham nos olhos. Isso também é um mito em alguns casos, tá? Olhar nos olhos ou não olhar nos olhos não é um critério de diagnóstico do autismo. O que tem lá, que é mais parecido com isso aqui, mas que é um critério de diagnóstico, é a gente dizer que a pessoa autista tem dificuldade de comunicação social. E a comunicação, como já expliquei aqui em outras vezes, comunicação não é só fala, mas tudo que acompanha a fala. Então, os gestos que eu estou fazendo, as expressões faciais que eu estou fazendo, o tom de voz que eu uso, tudo isso faz parte da comunicação social, tá? Olhar nos olhos também faz parte da comunicação social.
É verdade que muitos autistas têm dificuldade de olhar nos olhos, mas isso não é um critério de diagnóstico. Então não significa que uma pessoa não olha nos olhos, então ela é autista. Não significa isso, tá? A pessoa pode não olhar nos olhos por outro motivo. Assim como tem autistas que sim olham nos olhos, tá? E não tem problemas em relação a isso. Então isso aqui também é um mito, tá? A gente não pode dizer que os autistas, que todo autista não olha nos olhos, tá? Isso aqui é um mito, beleza? Então já falamos de 3 mitos até agora. O primeiro, que todo autista tem uma superdotação, altas habilidades, isso é mito. O segundo, que é que os autistas têm deficiência intelectual, isso também é um mito. E o terceiro mito é esse aqui, autistas não olham nos olhos. Isso é mentira, os autistas sim olham nos olhos. Alguns têm mais dificuldade que os outros e também vão ter pessoas não autistas que também não olham nos olhos, tá? Então, beleza, ó, já passamos por 3 mitos. Deixa eu pegar mais uma caixinha aqui que chegou. Deixa eu ver. Ah, essa daqui, essa é ótima. Gente, tá dando erro, toda hora eu seleciono a caixinha, ela só. Pronto, chegamos aqui. Pessoas com TEA não demonstram sentimentos quando gostam de alguém. Isso também é um mito, tá? Essa pessoa que me mandou aqui, ela mandou em forma de pergunta, que ela já ouviu falar que pessoas com autismo não demonstram sentimentos quando gostam de alguém. Demonstrar sentimento também depende do que eu falei, daquele critério de diagnóstico que eu falei, que é da gente conseguir a comunicação social, tá? Então, pessoas autistas podem sim demonstrar sentimentos de outra maneira. Junto com esse mito aqui, eu quis trazer alguns outros, tá? Que é, por exemplo, autistas não gostam de carinho, não gostam de toque. Isso, na maioria das vezes, também é um mito. Vou explicar por quê. E dizer que autistas não têm emoções. Pessoas autistas sim têm emoções, tá? Até fiz uns stories hoje e umas semanas aí pra trás falando sobre a formação das emoções. Todos nós nascemos com o sistema de emoções pronto no cérebro, tá? Que é o sistema que a gente chama de sistema límbico, onde a gente junta lá a amígdala, são coisas, são órgãos, né? São partes, pequenas partes ali do nosso cérebro. Todos nós já nascemos com isso pronto, preparado. Tem estudos que mostram que no autismo isso é um pouco diferente, mas está lá, tá? O sistema de emoções, ele tá lá no cérebro desde o nascimento. Então, pessoas autistas sim têm sentimentos. Elas podem demonstrar de outras maneiras. Então, a gente aprende muito por imitação, a gente aprende vendo, né, observando como que a outra pessoa vai reagir diante do que a gente está dizendo ou de como a gente está demonstrando. Pessoas autistas podem demonstrar de outras maneiras. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de uma situação de quando eu trabalhava na escola. A criança que eu acompanhava, a gente estava numa aula de educação física e ela tinha uma amiguinha muito próxima. Vou inventar um nome para amiga, tá? Então, a Joana, que era a amiguinha muito próxima dela lá, elas estavam juntas na educação física e a Joana levou uma bolada. E aí machucou, chorou, tal, aquela coisa de educação física, né? Levou uma bolada na barriga, ficou meio sem ar, começou a chorar, crianças de 6 anos, tá? E a Joana começou a chorar. E a menininha autista, que eu não vou dizer o nome dela, né? Mas a menininha autista, ela ficou observando. Só assim, do jeitinho dela, fazendo as estereotipias dela, mas ficou observando. E eu observando ela, né? Eu tava acompanhando ali. E aí, de repente, assim, passou um tempo, passaram uns minutos, e ela começou a chorar. E aí ela começou a chorar, e eu sem entender por que ela tava chorando, então levei ela até o banheiro, ajudei ela a se acalmar. E aí quando ela se acalmou no meio daquele choro, assim, sabe quando a gente tá chorando e para pra respirar? Ela parou pra respirar e falou, machucou a minha amiga. Foi o jeito dela de dizer que tava triste porque a amiga tinha machucado. E aí eu fui explicar que não, foi só uma bolada, que ela já tava bem. Levei ela pra perto da Joana pra ver que a Joana tava bem, que a Joana já tinha parado de chorar. Aí ela se acalmou. Então, às vezes, a expressão dessa emoção vai ser um pouco diferente do que a gente tá imaginando, tá? Vai ser um pouco atrasada, ou vai ser de um jeito diferente, mas a expressão está lá.
tá? E principalmente pessoas autistas que treinam isso mais, elas ficam mais capazes de expressar essas emoções. Então, pessoas autistas namoram, casam, conseguem se relacionar bem com os pais também, com as pessoas ali no dia a dia, tá? Isso depende um pouco de treino e da pessoa se conhecer também. E aí vou citar de novo esse mito aqui que eu citei no meio, né? Que é de que autistas não gostam de carinho ou não gostam de toque. O toque na pele, né, ele vai depender de questões sensoriais. Então, sim, pessoas autistas, algumas vão ter uma dificuldade sensorial ali e não vão gostar de determinadas texturas, vão se incomodar, por exemplo, com etiqueta de roupa ou com determinado tipo de tecido, vão evitar vestir certos tipos de roupas, assim como, né, pelo mesmo motivo, elas podem ter sim dificuldade com o abraço e com o toque físico, mas isso não é regra, isso é para alguns autistas, isso não é para todo mundo. Então, a gente não pode generalizar e falar nenhum autista gosta de toque. Na dúvida, se você estiver acabando de conhecer aquela pessoa autista, você pode perguntar ou para ela mesma ou para o pai, para a mãe que estiver ali do lado, perguntar: ele gosta de toque, ele gosta de abraço ou não? É melhor eu evitar. Se gostar, você pode até fazer. Aliás, pelo contrário, tem pessoas autistas que vão gostar mais da estimulação na pele, tá? E vão gostar do abraço, e vão gostar do aconchego, tá? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, não dá pra gente generalizar esse mito aqui. Aqui a gente já matou mais 3 mitos, tá? Então, pessoas com TEA sim demonstram os seus sentimentos quando gostam de alguém, quando não gostam também, tá? Às vezes essa expressão é diferente do que a gente está acostumado, mas sim, elas são capazes de se expressar dessa forma. Pessoas autistas sim têm emoções, tá? Elas sentem tudo isso, elas se sentem da mesma forma como a gente se sente, tem pequenas alterações ali, pode ter, né? Também não é regra, pode ter pequenas alterações no sistema do cérebro que vai gerar essas emoções, tá? Então pode ser que essas emoções sejam um pouco também diferentes do que a gente está acostumado, mas sim, pessoas autistas sentem, elas têm emoções, elas demonstram afeto e pode ser que não gostem de carinho, não gostem de toque, mas isso não é uma regra, tá? Então, matamos aqui mais 3 mitos. Pessoal, quem tá chegando agora, quem chegou depois do que eu expliquei, se vocês tiverem dúvida ou se tiver algum mito que veio aí na cabeça de vocês, pode mandar aqui, tá bom? Que eu vou ler e comentar. O último, aí tá dando erro, eu clico, ele some, aí aparece de novo. Pergunta: autismo é porque a mãe não desejou o bebê? Isso também é um mito, tá? Já tá mais do que ultrapassado esse mito aí. Em algum momento da história, realmente se acreditou que era por causa de falta de afeto, ou só da mãe, ou da mãe e do pai, né? Ou porque, sei lá, foi uma gravidez indesejada, a mãe não estava esperando essa criança. Isso não existe, tá? Isso é mito total, 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 total. Hoje a gente já sabe que o autismo tem uma predisposição genética muito grande. Então, na verdade, no momento, lembra lá das aulas de biologia, no momento da fecundação, na hora que a gente mistura óvulo com espermatozoide, formou o DNA da criança que vai nascer, ali a gente já tem a predisposição para o autismo, tá? Pode vir do lado da mãe, pode vir do lado do pai, pode vir da mistura dos dois, não dá pra gente saber, a gente ainda não tem certeza absoluta sobre isso, tá? Tem alguns estudos que dizem que pode ter a ver com o uso de medicação na gravidez, com o uso de determinados alimentos ou falta de vitaminas durante a gravidez. Nada disso é muito certo ainda, tá? Então tem suspeitas, mas não é completamente comprovado. Mas falta de amor da mãe não é. Então, por favor, esqueçam essa ideia, parem de disseminar essa ideia. Fazendo isso, a gente tá só deixando a mãe culpada e deixando o pai culpado. E eles não têm culpa de nada, tá? Então não é culpa do pai e da mãe, são coisas que a gente ainda não sabe. É diferente, vou fazer um paralelo besta aqui. É diferente da Covid, né, do vírus, do corona, que a gente sabe direitinho como que pega, a gente sabe direitinho hoje, né, a gente já sabe quais são os sintomas e a gente consegue prevenir. A gente sabe que para prevenir tem que usar máscara, tem que tomar vacina para não ficar tão doente, né, caso você pegue o vírus, você não fica num estado grave. A gente já sabe. No caso do autismo, a gente não sabe. E enquanto a gente não souber, não dá pra dizer que é culpa da mãe pelo menino estar daquele jeito,
tá? Então, por favor, não disseminem essa ideia. A família não tem culpa do diagnóstico da criança. Aliás, eu não gosto nem de usar a palavra culpa, mas é como as mães se sentem, né? É como as pessoas se sentem. Mas culpa traz uma coisa muito pesada, né? Então, não é responsabilidade da família, não é responsabilidade de ninguém. É uma coisa que a gente ainda não sabe como prevenir. Não existe prevenção para o autismo. Tá? Assim como a gente querer prevenir ou a gente falar de culpa, eu vou trazer um outro raciocínio aqui pra vocês. Fica parecendo que é uma coisa errada, que é uma coisa ruim, né? E tem muitos autistas aqui nas redes sociais querendo dizer que não, o autismo não é necessariamente uma coisa ruim. Traz dificuldades, mas na verdade é uma diferença. E ainda bem que nós somos diferentes, e ainda bem que existem pessoas de todos os jeitos. A Temple Grandin fala muito sobre isso, né? Ela é autista, ela desenvolveu muito o trabalho dela na área da veterinária, ela revolucionou a área da veterinária, e ela disse que só conseguiu fazer isso e desempenhar o trabalho maravilhoso que ela fez porque ela é autista. Porque se ela tivesse, entre aspas, perdido tempo socializando, ela não teria estudado tanto que ela estudou, ela não teria hiperfocado naquilo que ela tem o hiperfoco, né? Então ela passava muitas horas do dia pensando ali nos animais, na fazenda, em como fazer de um jeito melhor, e ela conseguiu chegar onde chegou. É uma pessoa super famosa, super bem sucedida, super bem adaptada. Então, não necessariamente a gente tem que tratar o autismo como uma coisa ruim, tá? A gente precisa dar suporte, dar acompanhamento. Se a gente fica repetindo na cabeça de qualquer pessoa, não tô falando de diagnóstico, mas qualquer pessoa que escuta a vida inteira que ela é ruim, que ela tem uma doença, que ela não consegue, ela realmente não vai conseguir. Qualquer pessoa, tá? Então a gente precisa colocar pra cima, foco no potencial, o céu é o limite. A Carla tá dizendo aqui assim, nem todos os autistas têm sensibilidade auditiva. Ótimo, Carla. Deixa eu trocar aqui, que agora eu já não tô falando isso mais, né? Então, da mesma forma que eu falei da sensibilidade na pele, né? Então, nem todo autista tem sensibilidade auditiva, nem todo autista tem sensibilidade visual, ou de cheiro, ou de paladar, tá? As TOs dizem que a gente tem 8 sentidos. As TOs, né, que trabalham com a integração sensorial, elas dizem que a gente tem 8 sentidos. Os 5 que a gente já conhece e os outros 3 que a gente acaba utilizando menos, que é o vestibular, que é aquele que faz a gente ter equilíbrio, o proprioceptivo, que é a percepção do corpo no espaço, e o último é o interoceptivo, é a sensação interna do corpo, é quando eu sinto que eu tô com fome, é quando eu sinto que eu tô com a bexiga cheia, precisando ir no banheiro, tá? Dores, todos esses órgãos dos sentidos aí, né? Todos esses... fugiu a palavra, gente, mas cada um desses pode ser alterado no autismo, tá bom? Para mais ou para menos. Então também não dá para dizer assim, todo autista tem sensibilidade auditiva. Não é verdade. Alguns vão ter menos sensibilidade e querer pegar as coisas barulhentas e encostar no ouvido para poder ficar escutando aquele barulho, tá? Ou pode ser que não tenha nada também. Tá bom? Então isso pode ir se alterando ao longo da vida e é diferente. Cada autista é único nesse sentido. Cada um desses sentidos aqui que eu falei, né, os 8 sentidos que a gente tem, pode estar ou não alterado naquela pessoa autista. Então, na dúvida, pergunte. Se a pessoa não souber te responder, manda para uma TO de integração sensorial que ela vai ajudar nessa resposta. Tá? Inclusive, gosto sempre de ressaltar isso aqui, porque às vezes as pessoas chegam pra mim com uma queixa de comportamento. Esse menino fica irritado, ele fica fazendo birra e tal. E aí a gente vai ver lá no fundo era uma questão sensorial que precisava ter sido resolvida com a TO. Não é comportamento, não é a gente da psicologia que trabalha, tá? Então, cada um precisa ser analisado, cada um é de um jeito, tá bom? A Tatiana falou assim, um ambiente estressante, de tensão ou uma grande pressão pode desencadear uma crise na criança com TEA? Sim ou não, depende. Isso não é mito, tá? Isso é verdade. Um ambiente estressante, um ambiente de tensão pode desencadear uma crise. As crises, eu falei isso na live da semana passada, viu, Tatiana? Você pode resgatar a live da semana passada? Semana passada que eu falei sobre crises, agora eu tô em dúvida. Eu fiz uma live falando sobre crises, acho que tem 15 dias, porque semana passada eu não fiz live. Na última live eu falei sobre as crises, tá? Então a crise ela pode sim ser causada por alguma questão sensorial. Então um ambiente
Você falou um ambiente de tensão ou de grande pressão. Eu tô entendendo mais no sentido psicológico, tá? Pode sim. Então pode ser que a pessoa se sinta cobrada, ou pode ser que a pessoa fique perdida, né? Alguma coisa que faça com que ela fique com um pensamento acelerado, que desencadeie uma ansiedade, que pode desencadear uma crise. Sim, isso pode acontecer no aspecto psicológico. Pode acontecer também no aspecto sensorial, que é o que eu acabei de falar. Então, se é uma pessoa que se irrita muito com barulho, por exemplo, tá num lugar muito barulhento, muita gente conversando, aquilo vai meio que enchendo o copo, sabe? Eu tolero um pouquinho, tolero mais um pouquinho, uma hora o copo transborda. E aí pode vir uma crise, tá? Então vai depender. Como é que a gente vai saber disso? Tem que analisar caso a caso. Tem que saber um por um o que é que funciona, o que é que causa crise, o que é que pode ajudar. Tem crianças que, pelo contrário, tem pessoas autistas que, pelo contrário, vão gostar muito do barulho, tá? Lembrei, Tatiana, você fazendo essa pergunta aqui, lembrei de um caso que eu li, né, no Instagram, esqueci o nome dele, mas o Instagram é um autista falando de autismo, ele dizendo da dificuldade dele de ir no supermercado. Então ele sempre relata assim o passo a passo de ir no supermercado. Ele toma um remédio para dor de cabeça antes de ir no supermercado. Ele escolhe um horário mais vazio para ir no supermercado. Quando ele chega lá, ele chega com um protetor auricular para poder diminuir a quantidade de ruídos. Ele entra no supermercado com óculos escuros porque a iluminação é muito forte, né? Então ele vai de óculos escuros, protetor auricular, já tomou um remédio para dor de cabeça, daí ele vai no supermercado, faz o que tem que fazer. Voltou para casa, ele fica dentro do quarto, tudo em silêncio, com a luz apagada, para conseguir liberar e diminuir a sobrecarga sensorial. Se ele não fizer isso, ele entra numa crise que pode durar até dias para poder passar, tá? Então, eu tô falando aqui de questões sensoriais, mas que também pode ser considerado um ambiente estressante. O que é estressante para mim pode não ser estressante para o outro. Então, a gente tem que saber, caso a caso, o que funciona e o que é ruim para cada pessoa. Tá? Por fim, a última que eu queria trazer aqui para vocês, gente, o último mito é o mito de que autistas não podem ser independentes e não conseguem ter sucesso nas coisas. Pessoas autistas sim podem ser independentes, aliás, essa é a nossa primeira, deveria ser, né? De todos os terapeutas, essa deveria ser a primeira demanda, a coisa que a gente olha como prioridade mesmo, né? Que essa pessoa se torne independente o máximo possível. Então a gente precisa trabalhar para que essa pessoa se torne independente e essa pessoa sim pode ser independente, tá? Assim como eu citei, autistas casam, autistas cuidam da casa. Tava vendo um depoimento da Tabata também outro dia, ela falando que ela cozinha, que ela gosta de cozinhar e que, inclusive, outro dia ela estava lá conversando, olha que coisa mais, uma coisa inimaginável. Tem um morador de rua que gosta muito dela e ela também gosta muito dos moradores de rua de maneira geral. E ela falou que o rapaz ganhou um pacote de macarrão, outra pessoa deu o macarrão e ele pegou o macarrão da pessoa, né? Pegou cru, falou: não precisa me dar cozido, não, pode me dar o pacote de macarrão cru mesmo. E pegou e levou pra Tabata cozinhar pra ele. E ela foi fazer macarrão pra ele. Ou seja, é uma pessoa tão independente que ela faz não só pra ela, mas pros outros também, né? E aí a gente já rebate um monte de mito de novo, né? Ela gosta do morador de rua, dos moradores de rua em geral, ela demonstra afeto a ponto dele vir procurá-la para pedir para ela fazer o macarrão para ele. E ela sabe se virar super bem, tá? Então a gente tem excelentes exemplos de independência. Basta ser estimulado. É como eu falei, se a gente olha para uma pessoa com um olhar de coitadinho e fala não consegue, é doente, a gente está diminuindo aquela pessoa e a gente está podando completamente o potencial que ela tem. Então a gente precisa sim entender quais são as dificuldades, porque as dificuldades existem, todos nós temos dificuldades, né? Então a gente tem que entender quais são essas dificuldades e entender qual que é o potencial dessa pessoa, o que ela tem de bom, o que ela tem de positivo. Ressaltar o positivo que essa pessoa tenha, porque assim a gente consegue equilibrar, diminuindo dificuldade e aumentando o potencial, dando ênfase no potencial. Aí a gente tem vários exemplos, tem gente aqui no Instagram que pinta, que desenha, que faz crochê, tem
autista de tudo quanto é jeito, que é bom na música. Tem autista com altas habilidades, sim. Tem autista que foi até no programa do Luciano Huck já para poder fazer sobre isso, né? Falar sobre altas habilidades. Então tem autista de tudo quanto é jeito, gente. A gente não pode aceitar uma resposta única. A gente tem uma variabilidade muito grande. E sim, a gente pode alcançar resultados muito bacanas. Basta a gente procurar as terapias adequadas e procurar sempre ressaltar os pontos positivos dos nossos autistas. De todas as crianças e adolescentes, na verdade, né? De todo mundo. Elogie sempre que você puder. Pessoal, falei bastante. Passei por todos os mitos que eu queria ter falado. Quem tá assistindo depois, né? Se você que tá aqui agora lembrar de alguma coisa depois, ou quem estiver assistindo essa live aqui gravada, deixa um comentário aqui embaixo sobre algum mito, alguma dúvida que você tenha, que a gente vai te responder, tá bom? Se tiver muitos, a gente pode até fazer mais uma live de mitos e verdades, tá joia? Pessoal, obrigada pela presença de vocês e semana que vem temos mais live, tá joia? Um abraço, tchau, tchau!